bênção, vem para adorar-te. Vem, ai Jesus, que bênção que foi esse culto. Jesus, eu estou tão aleluiada. É assim, nossa, a nossa intimidade está tão forte. Todos os domingos é assim, eu saio cheia. Ai, da tua presença, que delícia. Eu quero passar a semana inteira pertinho do Senhor, para toda hora falar com o Senhor. Ai, é tão bom a tua presença, Senhor. Ai, eu estou tão feliz, tão feliz. Eu já estou cansadinha hoje, domingo, né? Casa da mãe, já comi bastante. Agora eu vou dormir um pouquinho, né, Senhor? Mas olha, obrigada por tudo, viu, que o Senhor faz comigo. Obrigada, viu, pela tua presença que é real, né, aqui sempre comigo. E obrigada, viu, Senhor? Vou dormir um pouquinho. Obrigada por tudo esse dia, foi muito bom. E amanhã, eu prometo, nós vamos passar o dia todo juntos, tá bom? Não vou esquecer do Senhor jamais. Boa noite, Senhor. Dar com Deus. Deus, dar com Deus. A gente fala. Ai. Oi, tô atrasada. Meu Deus do céu. Correria o dia inteiro. Tô atrasada. Hoje eu tenho que trabalhar, daí eu tenho academia, depois eu tenho inglês hoje e faculdade depois. Então, tem que correr. Hoje vai dar hoje, tô um pouquinho de apressada, depois a gente conversa. Mais tarde um pouquinho, tá bom? Mas que bom, né? Tô indo lá, tá bom, Jesus? Tô atrasada. Gente, oi, perdi hora. Eu vou acordar só. O despertador me ajudasse. Até eu tô meio atrasado. Que dia cansativo. Gente, vocês acreditam? Primeiro fui trabalhar. Dia inteiro cansativo, exaustivo. Mas, se eu não chegasse a tempo, eu ia perder. Fui promovida! Fui promovida! Estou muito feliz. Uma promoção que eu tanto sonhava, tanto. Me esforcei. Eu me esforcei. Eu me esforcei muito. Eu me esforcei. Muito. Sabe? Todos os dias, chegando no horário, lá, conversando com o chefe, ó. E consegui, finalmente consegui a promoção. Eu estou muito feliz, eu sou merecedora de tudo isso. E depois, vocês não sabem, estava indo para a academia, quase sofri um acidente, quase bati o carro. Eu, motorista de primeira, fui eu. Por um triz. Por um triz. Mas eu, que sou uma boa motorista, tu sabe, né? Consegui desviar do carro, fiz lá um decolado e não bati o carro. Olha, depois para a academia e tudo aquilo. Uma hora que estou cansada já. Só de falar, já cansei. Para a academia, peguei peso, tudo aquilo. Mas foi um dia bem cansativo, mas foi muito bom. Uma correria. Nossa. Oi? Então, correria. Não falei correria? Já cansei de novo, né? Vocês sabem como é que é, né? O dia todo cansado e tal, né? A gente não conseguiu conversar muito. Puxa, acabei de lembrar. Mas tudo bem, agora é hora de conversar. A gente tem o nosso momento. Ai, ainda bem que o senhor está aqui. Mas eu vou conversar, você não tá? Tá deitadinha aqui no meu canto. O que é mais gostoso? Falar aqui, ó, na cama, quentinha, gostoso. Esse frio, adoro fazer oração em pé, por favor. Fica bom. Bom, então é hora da gente conversar, né? Quero te agradecer, né? Vamos por aqui um pouquinho, para ficar mais escurinho, né? Orar e fechar o olho. Então, muito obrigada, viu? No dia de hoje. Palmas para nossa equipe de teatro aí já, ó. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Isso não acontece no nosso dia a dia, na nossa vida. E isso vem trazer bastante sobre o que nós vamos falar esse mês e sobre o tema de hoje, né? Uma vida equilibrada, né? Como a gente consegue equilibrar a nossa agenda? O tema da série é Vivendo na Medida Certa.
E ele vem trazer justamente uma reflexão a respeito do nosso cotidiano e a nossa espiritualidade. Como que a gente vive, passa, transita no meio disso? A gente sabe que a gente vive numa sociedade moderna, de tempo acelerado, e que muitas vezes impacta no equilíbrio do nosso trabalho, da nossa vida, dos nossos relacionamentos em família e também dos relacionamentos na igreja. A grande questão é como encontrar equilíbrio na nossa agenda diária. Esse impacto que essa correria do dia a dia que vem sobre a vida de cada um de nós, esse desafio. Hoje nós vamos começar essa jornada de equilíbrio, vivendo na medida certa, sobre uma perspectiva de que aonde está o nosso coração, de que forma a gente enfrenta, como a gente vai encontrar o equilíbrio no meio da nossa correria. Para isso, eu lancei mão de uma carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalonicenses. Eu convido os irmãos, a igreja, para abrir em 1 Tessalonicenses 5, de 12 a 24. São alguns ensinamentos nessa carta pastoral do apóstolo Paulo. Enquanto os irmãos procuram, a gente vai projetar ali também na tela, a carta pastoral tem um sentido de ensinar a igreja como andar nos caminhos do Senhor. Então, o Evangelho nos mostra Jesus Cristo, a sua obra, e as cartas pastorais nos ensinam a caminhar olhando para os ensinamentos do Senhor Jesus. E essa é uma carta que ele enviou aos irmãos de Tessalônica. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 12 ao 24. Alguém não achou ainda? Se todos acharam, já está projetado ali, né? Eu falando com vocês aqui, esqueci de abrir. Aqui. Tessalônica 5, de 12 a 24. São os conselhos finais de Paulo nessa carta que ele enviou à igreja. Verso 12. Meus irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz um com os outros. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada. Console os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem um dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres, orem sem cessar. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, examinem todas as coisas, retenham o que é bom, abstenham-se de toda a forma de mal. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que o chama, o qual também o fará. Feche os olhos mais uma vez, vamos orar a Deus. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Senhor, certamente, Senhor, essa palavra foi dita àquela igreja naquele contexto pelas suas necessidades. Mas como cremos, Pai, que a tua palavra é viva, ela também nos anima nos dias de hoje. Por isso eu peço a ti, Pai, que essa mensagem que o Senhor traz a nós possa nos trazer crescimento espiritual. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Uma pequena palavra antes da gente entrar propriamente no tema.
tem duas palavrinhas que muitas vezes a gente faz confusão: exortar e admoestar. Quando o apóstolo aqui na carta diz exortam, que ele vem exortar, que verso 14, também exortamos vocês. Exortar é animar, incentivar, fazer com que você siga pelo caminho que você deve seguir. Então a exortação não é um puxão de orelha, mas um estímulo. E admoestação é diferente de exortação. Admoestação não é uma bronca, um puxão de orelha, mas é um alerta. Não vá por esse caminho que você irá sofrer as consequências. Admoestar não é brigar com a pessoa, mas é dizer, olha, se você continuar caminhando nessa direção, você vai encontrar um abismo e você vai cair neste abismo. Então não é uma bronca, mas é um aviso bastante importante. Então quando ele fala aqui em exortar, ele está dizendo, também exortamos vocês, também eu estimulo vocês a informarem aqueles que vivem de forma indevida, ou seja, mostra para eles que o caminho que eles estão caminhando não os levará a um bom lugar. Pelo contrário, levará à repreensão. Então, fechando essa explicação importante, uma vez que isso traz entendimento da palavra, a gente pode seguir adiante no sermão. Acho que uma primeira informação importante, um primeiro ensino, não digo só ensino, mas uma primeira reflexão sobre essa carta, o que Paulo quis dizer, é que a vida moderna cria uma atenção muito forte sobre as nossas agendas. Todo mundo aqui tem agenda. Inclusive os aposentados têm agenda. Não é que ninguém não tem o que fazer, né? Os aposentados sabem muito bem que tem o horário de ir para o banco, tem o horário de tomar remédio, tem o horário de cuidar disso, tem o horário para trabalhar ainda, porque o benefício não é suficiente. Tem o tempo de você cuidar do outro, dos netos. Então a gente tem, os aposentados têm também as suas agendas e os seus compromissos. Quem tem compromisso também é quem trabalha. Quem trabalha tem a sua agenda, os seus compromissos. Eu tenho que acordar cedo, eu tenho que pegar o trânsito, eu tenho que ir no trabalho, eu tenho que resolver as questões. Quem vive em família também tem a sua agenda de cuidado, de obediência. Então, o filho tem que arrumar a cama, viu? Lembrando, né? Acordou, arrumar a cama. O marido tem que botar o lixo na rua também, né? Isso faz parte, né, meu bem? Então, levanta, não esquece do lixo na rua. Então, você tem todos os seus compromissos familiares. E na igreja você também tem compromisso. Então, olhando sobre esse aspecto, tem o culto de domingo, tem escola dominical, tem no Ministério de Louvor, tem ensaio, no Ministério de oração, tem o reunião de oração, a torre de oração. No Ministério do Mercado Solidário, tem todas as atividades do Mercado Solidário, da diaconia, do cuidado com o templo. Então, são várias atividades e várias agendas que a gente vive ao longo do nosso dia. Agora, como que a gente consegue encontrar equilíbrio nessa relação tão tensa que é cumprir tudo aquilo que a gente coloca na agenda? Então, quando a gente olha para esse texto, para a palavra de Deus, como que a palavra pode nos ajudar a conseguir conciliar? Por que eu digo conciliar? Eu falo da nossa agenda secular e a gente não misturou secular e espiritual ou religioso. Porque faz tudo sentido quando é uma coisa só. Quando eu estava meditando sobre esse texto, eu estava pensando, né, como que vou encaixar a minha agenda de fé, a minha agenda espiritual na minha agenda secular. Eu só perdi tempo. Porque, na verdade, a gente não tem duas agendas, a gente tem uma vida só. E a nossa vida é vivida todos os dias de acordo com os nossos compromissos. E o que a gente precisa fazer é escolher ou preparar uma agenda que eu consiga equilibrar tanto o meu cuidado no trabalho,
para que eu tenha crescimento profissional, mantenha a minha renda, quanto as relações de família, para que eu mantenha uma família saudável, quanto também a minha relação como corpo da igreja. Então a gente precisa buscar um equilíbrio nisso. Hoje nós vamos ver através desse texto justamente o que vai nesse sentido. Agora, qual que é a tensão para essa agenda e que nos faz a gente ficar complicado em dar valor ao que eu vou considerar mais na minha agenda? Essa é uma dificuldade nos tempos modernos, é valorar, dar valor a cada elemento da nossa agenda. Os workaholic, é isso, né? O workaholic, que no passado eram aqueles caras que trabalhavam lá em Wall Street, que viravam a noite trabalhando, e hoje em dia a gente usa esse termo de forma pejorativa, são aqueles que dão extremo valor à sua vida profissional. Então, a vida profissional está à frente com um peso 20 em cima disso, é a coisa mais importante da sua vida, e deixa de lado outras coisas da vida. Tem outras questões também, outras pessoas que dão muito peso à sua família. Ao lidar com o aconchego familiar, no relacionamento familiar, porém não consideram também a sua vida profissional. Muitas vezes abrem mão da sua vida profissional, do seu crescimento, em relação dos seus relacionamentos familiares. Isso acontece muitas vezes quando a gente tem um adulto que tem pai idoso, que muitas vezes tem que decidir qual o valor que vai dar à sua profissão ao cuidado dos seus pais. Então a gente também tem essa condição que impacta na nossa vida e na igreja também, né? Qual que é o valor que a gente está dando dentro dos nossos relacionamentos? Por exemplo, a pessoa que se dedica extremamente à igreja, ao seu trabalho na igreja, mas esquece da sua família. Né? Quantas vezes a gente vê familiares brigando ou dificuldades, porque a pessoa não está olhando para a sua família, mas está dedicando um tempo excessivo, né? Um valor excessivo à sua atividade dentro do mundo religioso. E tudo, por que gera isso? Aonde que vem essa questão que impede hoje? É o tema a respeito de resultado que a sociedade pede hoje. Hoje nós nos sentimos forçados a dar resultado naquilo que a gente faz. Então, no trabalho eu tenho que bater minha meta. E quando eu bato a minha meta, a gente dobra a meta. E aí, quando você bate a meta de novo, dobra a meta de novo. Então, eu tenho que fazer hora extra. Independente da minha família, do meu relacionamento na igreja, o que for, eu tenho que bater minha meta. Porque senão, eu perco o emprego. Então, muitas vezes, nós somos criados e empurrados a viver sob uma sociedade sob a ditadura do resultado. Eu preciso cumprir o resultado, eu preciso fazer alguma coisa. E esse precisar fazer alguma coisa é aquilo que vai determinar a nossa agenda. Então, quanto maior valor de resultado que eu vou obter, é naquilo que eu vou dedicar o meu maior tempo. Então, esse é um ponto importante. Mas o que isso tem a ver com o texto que a gente acabou de ler? O desequilíbrio que sentimos hoje ecoa as questões que estavam vivendo a igreja em Tessalônica. Lá eles não tinham internet, lá eles não tinham que cumprir hora extra em home office, trabalhando 24 horas. Então existia uma série de situações que nós não vivemos hoje, mas eles também viviam tensões naquele tempo. E Paulo olha para eles, tendo em vista as perseguições que eles viviam e todas as situações que eles enfrentavam nos relacionamentos, principalmente no lidar com a igreja, que era aonde vinha a perspectiva de Paulo. E o que Paulo viu naquele tempo que desequilibrava as relações dentro da igreja e, consequentemente, a vida pessoal de cada irmão? Lá no verso 12 e 13, o apóstolo Paulo fala a respeito da desvalorização da liderança de quem conduzia ou era líder da igreja. Havia uma falta de respeito e também reconhecimento dos líderes da igreja.
Por isso que o apóstolo Paulo fala lá no capítulo 12, 13, ele exalta: pedimos que vocês tenham um grande apreço. Então, se ele pede que tenham um grande apreço, é porque de fato estava faltando um apreço pelas suas lideranças. Um desequilíbrio acontecia naquele momento, porque eles não conseguiam lidar com a liderança, dar o valor à liderança. Se a gente olhar de uma perspectiva um pouco mais ampla, talvez esse desequilíbrio aconteça dentro da família, né? O filho que não dá o devido respeito e apreço pelos pais. Ou então, aquele trabalhador que não dá o devido respeito e apreço por aqueles que o lideram, pelos seus chefes. O desequilíbrio começa nesse sentido da falta de respeito. O segundo ponto que Paulo exorta aqui, que existia lá de problema em Tessalônica, era a apatia comunitária. Olha o que ele diz ali no 14, 15. Admoeste que vivem, ou seja, orientem direito aqueles que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Existia ali naquele momento uma falta de cuidado de um pelos outros. Eu não tinha mais paciência com meu irmão. Já não aguento mais aquelas atitudes daquele meu irmão. A gente precisa fazer alguma coisa. Falta de paciência. Talvez muitos andando de forma desordenada dentro da igreja, não é despistado, perdendo o caminho, né? Errando a esquina que deva dobrar, nem nada disso. Mas é andando fora daquilo que o Evangelho ensina. Quantas vezes a gente vive, não só na nossa vida eclesiástica dentro da igreja, mas a gente vive também de forma desordenada ou com essa apatia dentro do nosso trabalho ou na nossa família. A gente não cuida um dos outros, cada um no seu quadrado. O que Paulo vem alertar aqui é que façam diferente, orientem, ombro a ombro, discipulem, cuidem um dos outros, amem uns aos outros neste caminho. Era a solução que Paulo trazia a essa igreja. Outra coisa que Paulo chama a atenção naquela igreja era o desgaste espiritual. Versos 16, do 16 ao 22. Que ele diz aqui, 16. Estejam sempre alegres. Orem sem cessar. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês. Não apaguem o espírito. E aí ele vai dizendo: não desprezem os profetas, examinem as escrituras, abstenham-se de toda forma do mal. O que Paulo vem falando? Que a gente deve buscar reforçar a nossa fé na nossa caminhada. Restaurar o nosso senso de comunidade, o respeito mútuo e a vitalidade espiritual. Isso significa buscar uma fé equilibrada. Venha viver uma fé sem muitos extremos, mas pautado naquilo que te fortalece na sua caminhada. E por fim, essa exortação não vem como um peso, mas como um mapa. Por isso que ele não admoesta, mas ele exorta. Ele exorta para que a gente possa viver um caminho, trilhar um caminho que nos entusiasma e nos encoraja. A oração é importante. Aqui que ele diz, a oração, alegria, gratidão e fazer a vontade de Deus. Agora, Paulo exorta a igreja a encontrar uma vida equilibrada através da restauração dos relacionamentos. Vejam quantas dificuldades a igreja vivia lá e o desequilíbrio que ela enfrentava em razão de todos esses problemas: apatia, desgaste espiritual, desvalorização da liderança. Tudo isso tirava a vitalidade da igreja. O que Paulo vem exortar é que ele queria uma revitalização daquela igreja, trazer vida novamente àquela igreja que havia se perdido por falta de equilíbrio. Qual que é o conselho de Paulo?
restaurar os relacionamentos. Esse é um ponto crucial na nossa caminhada como Filipe e que foi crucial na vida daquela igreja. Restaurem os seus relacionamentos. Se nós vivermos com relacionamentos desgastados, nós não vamos conseguir equilíbrio na nossa caminhada. Esse é um desafio grande. Eu sei que tem momentos em que tem pessoas que passam por questões de tristeza, de mágoas, de apatia. Mas o importante não é se fechar. O importante é buscar o caminhar conjunto, buscar o arrependimento, buscar o perdão, buscar o reaquecimento do coração. Mas isso não é uma obrigação de quem está triste. Isso é um trabalho, uma orientação para aquele que está saudável, que está forte, que está vendo o nosso irmão cansado. Esse precisa dar o braço ao outro irmão, o ombro, para ajudá-lo na caminhada. O segundo ponto que Paulo ensina é: valorizem os seus líderes espirituais. Ora, se nós estamos caminhando e Deus nos concedeu uma liderança, que nós venhamos a fortalecer essa liderança. Quanto mais forte essa liderança estiver na palavra do Senhor, nos caminhos do Senhor, mais abençoada vai ser a caminhada da igreja. É isso que ele estava falando para os tessalonicenses. Os desafios que a gente enfrenta de olhar para um pastor, para olhar para aquele que dirige a igreja e falar: estamos juntos na caminhada. Porque a obra não é do pastor, mas a obra é de Deus. Foi colocada sobre ele uma atribuição de conduzir o rebanho. Por isso que a gente, quando fortalece a caminhada, apoia a caminhada do pastor da igreja, a gente traz um equilíbrio no relacionamento e a igreja se fortalece na caminhada. É a mesma coisa em relação nas nossas vidas, no trabalho e também na nossa vida em família. Quantas vezes nós deixamos de valorizar os nossos pais diante da atribuição da responsabilidade que ele tem, achando que nós temos toda a sabedoria e domínio da nossa vida e não damos ouvido aos nossos pais, e a gente sofre por causa disso. Às vezes, as lideranças profissionais também, a gente se revolta contra o nosso chefe. Às vezes nós temos chefes difíceis, sim, com certeza. A gente vai encontrar de tudo na nossa caminhada. Mas a gente precisa também considerar que essa liderança foi colocada a partir do mover de Deus, da autorização de Deus. O ensinamento que Paulo dá é o seguinte: vivam em paz uns com os outros. Viver em paz não é uma consequência. Viver em paz é algo intencional. É buscar a paz. Se eu não estou em paz com o meu irmão, eu preciso buscar a paz com o meu irmão. Entrar em acordo com o meu irmão. Seguir no mesmo caminho que meu irmão, que minha irmã. Essa é uma questão de muita dificuldade. Num tempo de polaridade que a gente vive, não só ideológica, mas polaridade em todos os sentidos que contaminam a nossa sociedade hoje, o que mais tira a paz da igreja é a divergência de opiniões. Não consigo aceitar a opinião do outro. Não consigo acolher a opinião do outro. Então a gente vive de formas diferentes. E isso é muito claro e evidente na igreja, quando a gente começa a viver conflitos ou falta de paz em relação a uma forma de liturgia, a uma forma de canto, a uma forma de decoração da mesa, a uma forma de como se anda um ministério ou outro, e tudo isso vai gerando a falta de paz. E a gente precisa buscar a paz. Outro ponto que Paulo fala, ele diz o seguinte: sejam pacientes, ajudem os fracos, repreendam os desordeiros, animem os desanimados. Sejam pacientes. Esse mundo de hoje nos falta paciência. Quer ver como falta paciência? Quem tem paciência para ouvir uma mensagem de mais de 5 minutos no WhatsApp? Ninguém tem. Um Instagram ou um Reels de mais de 15 segundos. Você entra no Facebook, no Instagram, você começa lá assim, ele aparece a mensagem lá.
jogo de futebol que vai ter um gol extraordinário. Se ele mostra em 5 segundos o que foi extraordinário, você dá um ok e passa adiante. Agora, se ele começa com a jogada lá na defesa, para vir mostrando todo o jogo, até você já desiste, não apareceu, eu já mudo logo em diante. Essa falta de paciência se traduz nos nossos relacionamentos. Eu não tenho paciência para suportar o irmão do lado. Eu não tenho paciência para concluir um curso de preparatório. Tudo tem que ser rápido. O que o apóstolo está falando assim, tenham paciência, cuidem um dos outros. Não devolvam o mal com o mal, mas pratiquem o bem. É outra questão intencional. Eu tenho uma vontade de retrucar na mesma moeda, mas o Senhor nos ensina, deixa essa vontade de lado e pratica o bem. Quando eu praticar o bem em favor daquela pessoa, ainda que ela tenha me praticado o mal, ainda assim eu estou apresentando Cristo para ela nas nossas atitudes. Eu sei que é difícil. Jesus diz, ame o seu inimigo. Deus, como que eu posso amar aquele que me odeia? Ele está nos ensinando. Essa é a contracultura do cristianismo. Pensar de forma diferente, agir de forma diferente. Paulo exorta a igreja a encontrar relacionamentos de forma diferente na nossa caminhada. O que mais que ele nos aconselha? Aconselha também a nutrir a alma através de uma caminhada de santificação. Então não é só restaurar relacionamentos, ele também nos ensina uma caminhada de buscar aperfeiçoamento espiritual, santificação. De que forma? A alegria. Buscar a alegria na nossa caminhada. Mais uma vez, isso exige intencionalidade. Mas o mundo que eu vivo não me traz alegria. Eu sei. Jesus já havia dito para nós, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Nós temos que mudar a nosso ponto, a nossa perspectiva de olhar as situações, não como algo que nos tira a nossa vida, que destrói a nossa vida, mas olhar para que Jesus é o único que reina sobre as nossas vidas. Esse tem um ponto importante. Outro dia eu ouvi de um parente meu, isso destruiu a minha vida. Eu mandei uma mensagem para ele e falei assim, nada pode destruir, você que é crente, né, que crê no Senhor Jesus, nada pode destruir a sua vida, porque a sua vida é de Jesus Cristo. Ninguém tem poder de destruir a sua vida. Então, tire do seu coração que algo está destruindo a sua vida. Não. O Senhor já resgatou a sua vida. Ainda que você passe momentos difíceis, creia, o Senhor está com você. A sua alegria é essa a alegria, de que eu tenho o cuidado de Deus sobre a nossa vida. Também, numa forma de santificação, ore sem cessar. Andar em oração. Não deixar a oração como uma prática religiosa apenas. Talvez o grande desafio que a gente viva, um dos grandes desafios que a gente viva, é que a gente olha para a oração como uma prática religiosa. Então ela tem dia, horário, forma e contexto para que você a pratique. A oração é constante. Na hora que você for dirigir e caminhar para a esquerda ou para a direita, esteja em oração. No momento em que você for decidir uma resposta para o seu filho ou para a sua mãe, esteja em oração. Na hora de organizar a sua agenda de manhã cedo, esteja em oração. Você viu a dificuldade no teatro aqui, né? O impacto na hora da gente vou orar, não, depois eu oro, mas agora, não, mas deixa eu fechar os olhos. Não, e aí a gente entende a oração como uma prática religiosa. A oração é vida com Cristo, é relacionamento com Ele. Deem graças em tudo, o apóstolo Paulo fala. Dar graças não é uma ação de agradecimento pelo que é bom, mas o reconhecimento da intervenção de Deus sobre a sua vida.
Eu só agradeço a Deus quando as coisas dão certo. Está errado. A gente tem que agradecer a Deus em todas as situações, porque a gente crê que Ele está cuidando da nossa caminhada. Paulo aconselha ainda a dar espaço para o Espírito dirigir a nossa vida. Versos 19 e 22. A gente tem algumas barreiras e que muitas vezes a gente não entende. Uma dessas é quando Paulo fala: não apaguem o Espírito. Bom, se o Espírito foi concedido por Deus, então significa que ele foi concedido, eu não tenho como apagá-lo da minha vida, uma vez que a ação de Deus é soberana sobre a vontade do ser humano. Sim, isso é verdade. E o que ele está dizendo aqui não é que a gente tem o poder de tirar o Espírito Santo da nossa vida e o Espírito Santo vai embora e a gente vai perder a salvação. O que eu vejo aqui é que a gente começa a viver sem as marcas do Espírito Santo na nossa vida. Tudo aquilo que o Espírito Santo age por meio de nós, eles passam a sumir. É como se você pegasse as marcas do Espírito Santo na nossa vida e você fosse lá e apagasse. Quem olha para a nossa vida não enxerga mais o Espírito Santo agir. É nesse sentido de lutar contra o Espírito Santo. Permita que ele fale ao seu coração, que ele te direcione, que ele te dê entendimento a partir da palavra. Não lute contra o Espírito. Valorizem a palavra de Deus, diz o apóstolo Paulo. Valorize a profecia no sentido não das adivinhações, que a gente tem um monte por aí. Eu não sei se vocês já viram na internet, mas eu trago isso para vocês ficarem atentos. Tem um apóstolo Miguel aí, um jovenzinho, fazendo um monte de absurdo no meio do evangelho, das igrejas evangélicas. Uma dificuldade enorme com profecias. E a gente precisa dar atenção ao que é a palavra de Deus. E entender, buscar entendimento, saber se essa palavra é precisa ou não. Buscar discernimento no conhecimento da palavra. Por isso a gente não pode fechar a nossa mente para aquilo que a gente está recebendo. Às vezes a gente fica na nossa ortodoxia, que aquilo que eu vivia no passado era isso, que aquilo que pregou em 1903, quando fundou a IPI, então isso era aquilo que eu guardo no coração. Vamos abrir a nossa mente. Vamos reconhecer o Evangelho e a partir dele reter aquilo que o Espírito Santo nos mostra como fundamental na nossa caminhada. Que muitas vezes a gente abre a nossa mente sem critério. A gente pega filosofias humanas e mistura com a nossa fé e aí faz uma salada no nosso coração e a gente não sabe para onde anda. O que é importante é que a gente dê liberdade, sim, a receber coisa nova, mas sempre retendo só o que edifica. Por fim, Paulo exorta a confiar na fidelidade de Deus. Versos 23 e 24, não preciso nem explicar, nem falar nada. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que nos chama, o qual também o fará. É o próprio Deus que completa essa obra em nós. Eu vi muito bem representado aqui a mocinha que estava aqui, né? Toda animada no seu trabalho. Eu conquistei, eu fiz, eu me livrei, eu, nada de eu, tudo o Senhor. É Ele que nos traz vida, é Ele que nos resgata. É a partir dele, e Deus é fiel à sua palavra. O que essa palavra nos traz de forma surpreendente para os dias que nós vivemos hoje? Reequilibre os seus relacionamentos. Primeiro ponto da nossa caminhada. Vamos buscar equilibrar os nossos relacionamentos. Dá valor à família, dá valor ao trabalho, e dá valor também à nossa vida como comunidade.
Não deixe nada tomar uma supremacia na sua vida, mas viva uma vida, uma agenda equilibrada. Dê atenção ao seu trabalho, porque se você não trabalhar e não se esforçar, você não vai crescer profissionalmente. Não adianta fazer campanha, não adianta sacrifício, não adianta pode pirlim pim pim, nada. O teu trabalho vai crescer a partir da sua entrega. Mas não exagere em relação a isso. Dê valor o suficiente para o seu crescimento. Dê valor também à sua família. Muitas vezes a gente não dá valor à nossa família e a gente vive um desequilíbrio dentro da família. Filho que não fala com o pai que não fala com o avô, que não fala com esse, situações de conflito. Busque restaurar esses relacionamentos e também dê o devido valor à sua vida como corpo de Cristo. É importante a sua disponibilidade. Muitas vezes, aqui vai uma crítica, a gente vê que a gente tem tempo para o futebol, a gente tem tempo para o trabalho, a gente tem tempo para o descanso, a gente tem tempo para a família, mas a gente não põe como algo importante a atividade como corpo de Cristo. O reino de Deus precisa de trabalhadores. Nós somos utilizados por Deus na expansão do seu reino. Agora, se eu não estou disponível na minha agenda, eu não tenho disponibilidade, eu estou dando mais tempo para as outras coisas e não sobra tempo para Deus usar a nossa vida, há um desequilíbrio ali. E a gente precisa buscar esse equilíbrio. Outro ponto que Paulo nos ajuda hoje é reequilibrar a nossa espiritualidade. Esse é um desafio grande também para as nossas vidas. Como buscar uma espiritualidade saudável sem entrar numa fé que busca benefícios próprios ou sempre apoiado extremamente no místico ou naquilo que é espetaculoso, né, ou espetacular. A gente precisa buscar uma fé mais fortalecida. E não é através de uma religiosidade ortodoxa, né, clássica, tantas horas de oração, tem que orar de joelho, Não, é buscar a intimidade com Deus na nossa caminhada, da forma com que Ele nos... numa forma que seja sincera com Ele. Às vezes um tem mais tempo para oração, outros têm menos. Uns têm outras formas e ritos para exercer, manifestar a sua espiritualidade. O que não pode é a gente abandonar e deixar em segundo plano. A gente precisa equilibrar também a nossa caminhada nesse sentido. Depois, reabrir o coração ao Espírito. Não endureça a escuta. Deus ainda fala, Deus ainda se move, Ele ainda transforma. Talvez seja meio difícil, né, de segurar com as mãos essa ação do mover do Espírito. Vamos dizer assim, né, numa linguagem mais clássica ou mais teológica, é meio transcendental, né? A gente falar do Espírito que a gente não consegue ver, a gente não consegue pegar. O que nós estamos falando aqui é que a gente não pode ter um coração duro pautado somente na experiência da razão. Ser cristãos baseados somente na razão da palavra. O Espírito Santo age, ele nos exorta, ele nos ensina. Não é, às vezes, não é um insight que você teve. Eu pensei nisso. Não, não é. Às vezes um sonho não é um sonho. É Deus falando com você. Permitir me dar um exemplo. Outro dia teve uma irmã nossa que teve um sonho com uma amiga e ela ligou para a amiga. E a amiga, dentro daquele sonho, falou assim: puxa vida, foi Deus que me mostrou a necessidade que você estava vivendo. E aquela palavra foi o consolo para aquela pessoa naquele dia. Então Deus, através do sonho, fez com que ela consolasse aquela que estava vivendo aquele momento de dificuldade. Então veja bem, a gente não pode endurecer o nosso coração.
A gente precisa dar liberdade à ação do Espírito Santo. Por fim, meus amados, a gente precisa confiar em Deus. A gente precisa confiar que Ele está no controle da história e da nossa vida. Nenhum fio do nosso cabelo cai sem que Deus saiba, permita ou saiba do que está acontecendo. A gente às vezes tem a mania de achar que isso, Deus não está olhando, Deus não está cuidando. Se Deus estivesse cuidando, isso não teria acontecido. Saiba, tudo está sob o domínio de Deus. Agora você pode chegar num ponto de falar, pastor, é isso que eu quero. Eu quero reequilibrar meus relacionamentos, eu tenho lutado por isso. Eu quero reequilibrar minha vida espiritual, eu tenho lutado por isso. Mas pastor, eu não consigo. Eu não consigo. Eu tento restaurar, mas eu não consigo. Eu tento me aperfeiçoar, mas eu não consigo. Lógico que você não consegue. Nós não conseguimos. Agora, só Jesus pode nos ajudar a reequilibrar a nossa vida. É a partir dele. Se você tentar sozinho, ou através de ajudas, resolver essas questões de falta de equilíbrio, que nós acabamos de falar, muitas vezes você vai se frustrar. Agora, quando você entrega o seu caminho ao Senhor Jesus, e você confia nele, então ele te restaura e te dá forças para restaurar o seu equilíbrio. E por que ele dá força? Porque só ele pagou o preço que nós teríamos que pagar e a gente não pode. Essa imperfeição, o pecado que nos afeta, só é resolvido pelo sacrifício de Jesus Cristo. Nenhum psicólogo fez o que Jesus fez. Nenhum outro Deus que se fala pelo mundo fez o que o Senhor fez. Nenhuma filosofia fez o que Jesus fez. Apenas Jesus alcançou mérito diante de Deus através da sua vida em obediência, em morte, em obediência a Deus para resgatar o nosso relacionamento com Ele. Então é a partir de Jesus que a gente consegue resgatar o equilíbrio da nossa vida. Amém? Agora hoje nós estamos diante da mesa do Senhor. Diante da mesa daquele que nos equilibra. Daquele que nos traz vida. A palavra de hoje nos chamou a cultivar a paz com as pessoas. Buscar a presença de Deus, deixar o Espírito agir. Confiar em Deus pela boa obra que Ele começou em nós. E como que a gente faz tudo isso? Quando a gente participa da ceia, a gente faz um memorial, um testemunho, que só Jesus é capaz de nos trazer força para vencer as nossas dificuldades. A gente, na mesa, a gente celebra a graça de Deus. Convido os nossos presbíteros e presbíteras para nos conduzir nesse momento de ceia. Quando comemos o pão e quando tomamos do cálice, a gente se lembra que a gente já foi perdoado pelo nosso Senhor, que somos sustentados por Ele hoje e que Ele vai nos levar até o fim, até a vida eterna. O convite é: participe da mesa. Ela está aberta para todos aqueles que creem no Senhor Jesus.